vou explicar um pouquinho o que são a diferença entre sintomas de ansiedade e o ataque do pânico. Fica aqui comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. A gente escuta no senso comum, eu tive uma crise de ansiedade, né? Essa é uma fala do senso comum. A gente precisa entender. Tem vídeos aqui já no canal explicando o que é ansiedade, então a ansiedade, ela é comum a todos nós e nem sempre ela vai ser patológica. Então, quando a ansiedade, que é o medo, a preocupação, está exacerbado, ele vai trazer prejuízos e a gente vai entender como um transtorno de ansiedade. Então aí eu tenho um problema. E aí tem uma outra diferença. As pessoas falam, eu tive uma crise de ansiedade. Isso é um nome do senso comum. Ou você teve um episódio de ansiedade, que eu tenho preocupações e medos, ou você teve um ataque de pânico. Essa é a classificação correta. Eu tenho vídeo aqui no canal também explicando exatamente, né, como é que a gente classifica esse ataque de pânico. Então, a ansiedade está sempre relacionada a medos e preocupações. Então, quando nós vamos pensar num transtorno, é porque esse medo, essa ansiedade está exagerado, está causando prejuízos, e eu posso, a partir desses pensamentos de medos e preocupações, no momento em que você tem um ataque de pânico, você apresenta sintomas fisiológicos também. Então, é importante a gente conseguir definir. É muito importante que as pessoas saibam cada vez mais sobre saúde mental, entendam sobre depressão, ansiedade, isso é ótimo. Mas algumas falas ficam no senso comum e isso pode causar até uma certa desinformação, né? Então eu tenho uma ansiedade que tem me trazido prejuízos, ou seja, essa ansiedade já está num nível patológico, ela é intensa, ela me causa prejuízos muito recorrente, né? Que está relacionado ao medo e à preocupação, e aí eu entendo como tendo prejuízos no meu dia a dia e eu posso ter um ataque de pânico, né? Especificamente, que é o quê? Essa minha preocupação, essa minha ansiedade, ela é tão grande, né? Ela tá tão intensificada que eu tenho sintomas fisiológicos. Então eu tenho suor, eu tenho tremores, eu percebo um aumento da irritabilidade, eu tenho a sensação de que eu vou perder o controle, tenho pensamentos que eu estou em risco e que eu posso morrer. Então, num ataque de pânico, eu tenho sintomas fisiológicos tão importantes que me paralisam e que eu tenho a crença de que eu vou sucumbir àquela situação, tá? Daquela situação é tão desconfortável, de que é tão grave que eu vou perder o controle e possivelmente eu possa morrer, tá? Isso é um ataque de pânico. Eu tenho um vídeo aqui explicando exatamente o que é ataque de pânico. Então a gente precisa entender. Não existe, né, numa descrição, pensando num manual, né, pensando nos critérios de diagnóstico, uma crise de ansiedade. Então o que existe? Eu tenho sintomas de ansiedade importante que me causam desconforto, que são esses pensamentos e medos exagerados, ou eu tenho um ataque de pânico que sim, eu tenho essa preocupação exagerada, mas eu apresento sintomas fisiológicos. Então tem uma diferença importante aí. O que eu posso fazer para controlar esses sintomas aí de ansiedade? Então a gente já sabe que, obviamente, se a gente vai classificar como patológico, precisa do tratamento. O tratamento vai ser sempre pensar a psicoterapia, então a TCC hoje, né, a terapia com melhores evidências. E para os casos mais graves, o uso da medicação é importante também. Mas tem duas práticas aí que você pode fazer, que pode te ajudar muito a controlar esses pensamentos ansiosos, né? Que é o mindfulness e a prática da atividade física. E principalmente tentar, nas atividades do dia a dia, até no próprio exercício físico, praticar esse treino da atenção plena. Ou seja, eu tô aqui, por exemplo, tomando um café, então eu vou tentar sentar, sentir o cheiro do café, colocar o café na boca, sentir o gosto, o que eu tô sentindo, quais são os aromas, olhar o ambiente, descrever o que eu tô vendo, que isso vai te ajudar no quê? Isso vai te ajudar a manter o seu pensamento no aqui e agora. Então eu vou tentar ficar prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, da experiência que eu estou vivenciando, vai fazer com que esses pensamentos tenham uma menor intensidade, né? Porque a gente não controla o pensamento. Mas se a gente tem um pensamento de medo e ansiedade e a gente apenas deixa ele passar,
e tenta ficar no aqui e agora, vivenciar aquela experiência. Então, por exemplo, do café que eu tô dando, né? Esse exemplo que às vezes é mais fácil e dá para ser feito no nosso dia a dia. Então, é tentar cada vez mais ter atividades no seu dia em que você consiga parar e prestar atenção apenas naquela atividade. Então, na hora do banho, por exemplo, entra para tomar banho, prestar atenção, em que lugar do corpo eu tô ensaboando, já lavei a cabeça ou não lavei. Então, prestar atenção naquela atividade, no que você está fazendo naquele momento, sem permitir que os pensamentos te levem para outras situações, ou que esses pensamentos tomem conta ali da situação e você deixe de viver aquela situação. Então, por exemplo, sai do banho sem nem se lembrar se lavou, passou o shampoo ou passou só o condicionador no cabelo. Por quê? Porque não conseguiu estar presente naquela tarefa. Fez a tarefa de modo tão automático, com os pensamentos tão distantes, que depois não se lembra, por exemplo, se passou shampoo, se passou condicionador. Então é fazer uma prática do treino mesmo da atenção plena, ou seja, estar presente naquela situação, naquele momento que você está vivenciando. Então são algumas formas aí que você pode começar a usar no seu dia a dia que vai te ajudar. Comenta aqui comigo se isso acontece com frequência com você. Quer dizer, faça uma atividade que está tão automatizada que eu não vivo a atividade e depois eu nem me lembro, não sei se eu fiz ou como eu fiz, ou se eu deixei pela metade, como aconteceu. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e até a próxima.